Você já falou de organização para o seu filho? Já pensou que bom seria ter um filho organizado? Eu tenho um filho de quase 8 anos e falo sim de organização para ele. Eu estudo muito sobre organização, gosto muito desse tema e acredito que a organização é uma habilidade para a vida toda, para todas as áreas da vida. E por que não evitar dificuldades de ser uma pessoa organizada na vida adulta, ensinando as crianças a serem organizadas desde já, desde sempre, desde muito pequeno. Então, bora ver dicas sobre como ter um filho organizado? Oi, eu sou a Thalita e aqui nesse canal a gente acredita que com organização e poesia a vida só melhora. E é sobre isso que eu quero falar, sobre organização. Aprender a ser uma pessoa organizada é uma habilidade que a gente pode aprender, por que não, desde cedo, desde criança. Eu acho sim que vale muito a pena a gente já desenvolver esse hábito, né? A organização é um hábito e ele pode sim ser desenvolvido desde criança. E eu acredito que isso facilite a vida adulta, né? Ser uma pessoa organizada. Todo mundo quer ser uma pessoa organizada. Então por que a gente não começa ensinando para as crianças a serem crianças organizadas? Eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente pode investir nisso. E é por isso que eu quero te trazer dicas sobre organização para a criança. Ah, já deixa eu falar. Quem gosta de dica de organização, ó, já dá um like aqui embaixo, já pensa em se inscrever no canal, porque é sobre isso que a gente fala aqui. Gosta desse conteúdo? Se inscreve aí, vai, me dá uma força, me dá um apoio. Mas bora lá para as dicas, tá? São 3 super dicas, grandes dicas que eu quero dar sobre organização para crianças. A primeira é ambiente organizado. Sim, um ambiente organizado. É preciso ter um ambiente preparado, né, para a atividade que vai ser feita, seja ela qual for. Então, se a gente for falar nos estudos, por exemplo, né, se a criança vai fazer os deveres, tarefa do colégio, ela precisa de uma mesa adequada, de uma cadeira, uma boa iluminação. É bacana que seja sempre no mesmo lugar, que ela tenha as ferramentas que ela precisa de fácil acesso. Então, cadernos, livros, lápis, tudo fique à mão, porque um ambiente organizado, ele facilita. Lembra que assim, tudo que for mais difícil, tudo que der um trabalho, nem que seja pequeno o trabalho, a gente já torce o nariz, a gente já procrastina, a gente já deixa pra depois, a gente já empurra com a barriga, não é verdade? Com as crianças também é assim. Então, para ter um filho organizado, vale a pena ter um ambiente preparado. E isso sim é responsabilidade dos pais. Preparar esse ambiente, né? Oferecer esse ambiente é a responsabilidade dos pais. Não precisa ser nada perfeito, tá? Não precisa ser um escritório, não precisa da criança ter uma mesa de estudos. Pode ser a mesa de jantar, desde que ele esteja ali preparado, né? Com as ferramentas que ele precisa à mão, com os livros, cadernos, os lápis, enfim. E aí, tendo esse ambiente preparado também, ó, depois não tem desculpa de não fazer a tarefa, não é? Porque sim, essa é a ideia. A gente prepara o ambiente, a gente prepara o local onde a atividade vai acontecer, para que daí sim ela possa acontecer livremente, sem empecilhos, sem dificuldades. Isso não vale só para os estudos não, tá? Isso vale para o quarto também, por exemplo, né? Vale a pena ter os brinquedos categorizados, arrumados em cestinhas, por exemplo, uma cesta para carrinhos, uma cesta para bonecos, uma cesta para peças de montar. Enfim, ter um ambiente organizado é sim fundamental para se ter uma vida organizada, para se ter filhos organizados. Vamos para a segunda super dica, então. Depois do ambiente organizado, a segunda super dica é rotina. Respirei fundo porque tem gente que não gosta, né? Porque tem gente que acha chato. Mas sabe por que acha chato? Porque não entende exatamente o que é rotina. Vou dizer, tem gente que acha que rotina é sobre fazer todos os dias as mesmas coisas nos mesmos horários. Não é, não é. Rotina não é sobre ter todos os dias iguais. Não é sobre ter horário para tudo. Não é sobre fazer todos os dias as mesmas coisas. Rotina é sobre uma sequência de atividades. A gente organiza essa sequência, planeja, né? Tem mais ou menos isso delimitado para que daí
a gente só vá fazendo as coisas, não precisa ficar pensando a todo momento o que é que eu tenho que fazer agora, o que é que eu tenho que fazer agora. Isso facilita demais a vida das crianças. Vocês já devem ter visto, lido, enfim, todo mundo fala muito sobre rotina para bebê, né? Rotina de sono, rotina de alimentação, para o bebê possa criar esse senso de dia, de noite, né? Poder trabalhar isso. Mas a rotina é super importante para as crianças e para os adultos também. Falaremos mais sobre rotina nesse canal. Vou fazer um vídeo depois falando só sobre rotinas para o adulto. Mas agora eu quero deixar essa dica para as crianças, né? Porque assim, ter essa estrutura no dia ajuda muitíssimo. Abaixa a ansiedade, porque aí a criança sabe o que vem em seguida, ela sabe o que esperar, então isso diminui a ansiedade. Isso permite que ela se programe, que ela se organize mentalmente, né? Vou ficar aqui nessa atividade mais ou menos até um tempinho, porque depois eu tenho que fazer isso, depois eu tenho que fazer aquilo. Então ela também traz essa organização mental para as crianças. Sobre rotina. É bacana que a gente entenda que a rotina não pode ser imposta para a criança, né? Ela precisa ser construída junto. É claro que de acordo com a idade, ela vai ter mais ou menos escolhas. É claro que uma criança pequena pode escolher, por exemplo, se ela quer fazer os deveres do colégio antes ou depois do café da manhã, com a ajuda da mamãe ou sem a ajuda da mamãe ou do papai. Uma criança um pouco maior, o meu filho, por exemplo, com quase 8 anos, quando a gente foi construir juntos a rotina dele, eu perguntei pra ele se ele preferia fazer os deveres do colégio no começo da manhã ou no final da manhã. Ele estuda à tarde, então isso faz sentido pra ele. Se for uma criança ainda maior, um pré-adolescente, por exemplo, você pode simplesmente perguntar em que horário você quer fazer os seus deveres do colégio. De acordo com a idade, a gente vai adaptando essas escolhas, mas elas precisam estar presentes para a criança ter esse comprometimento com a rotina dela. Ela precisa se sentir construindo essa rotina, porque a rotina é dela, né? A vida é da criança. Então, por isso que tem que ter participação dos pequenos. Não precisa, agora o que não precisa? Não precisa ter os horários bem certinhos, não precisa definir horário para tudo. Horário para o café da manhã, horário para o almoço, horário para tomar banho, horário para escovar o dente, não precisa definir horários para tudo. Mas, dependendo do teu caso, aqui na minha casa é importante, o meu filhote pede isso, algumas marcações de horário, delimitações de horário. Então, ele tem um horário mais ou menos para fazer os deveres do colégio, ele tem mais ou menos um horário em que ele pode jogar, ele tem mais ou menos o horário que vai ser o almoço. Isso está escrito na rotina dele, para que ele tenha esse senso dos horários ali. Ele pede isso, é importante para ele, talvez seja importante aí na tua casa também. Então vale a pena ter uma orientação de horários, mas não com exatidão. Lembra sobre rotina, né? Não é todo dia fazer a mesma coisa nos mesmos horários, é sobre sequência. Então é mais para ter essa organização na sequência da rotina da criança. É importante lembrar também que é uma criança, que ela tem que ter muito tempo livre no seu dia. Então não adianta fazer uma rotina linda, cheia de atividades, cansativa. Não, a criança precisa ter tempo livre, ócio criativo, conhece esse conceito? E é isso aí, precisa deixar tempo para a criança fazer nada, olhar pela janela, chutar uma bola, pular no sofá, não é? Então lembra disso quando for construir a rotina junto com o seu pequeno, tá? Deixar tempo livre, muito tempo livre para as crianças. Muito bem. Terceira super dica para ter filhos organizados é planner. Planner para criança? Sim, gente, planner para criança. Ou agenda, né? Chame como quiser, tá? A gente está chamando de planner porque eu gosto dessa expressão, eu gosto de ter um planner. Eu trabalho muito todo dia com o meu planner, então isso faz sentido pra mim, mas chama do que quiser, agenda, enfim, calendário, pode ser um calendário, tá? Pode chamar de calendário também. É claro que uma criança não vai ter um planner super detalhado, cheio de atividades, né? Lembra do tempo livre, mas é legal sim que a criança tenha o seu planner, tenha o seu calendário ou a sua agenda, ela própria. É como ela vai se organizar, organização mental, interna, tá? Então, assim, o meu filho, por exemplo, ele tem um planner em que ele tem uma visão mensal. Ele tem um calendário do mês e ali ele anota.
ele anota no colégio, inclusive, tá? Isso foi uma orientação que veio do próprio colégio. Mas se o colégio do teu filhote não tiver essa orientação, tu mesmo pode orientar ele. Ele mesmo pode levar o planner, o calendário dele de casa, né? Por que não? E aí, então, nessa visão mensal, ele anota ali a aula que vai ter no dia, por exemplo, se vai ter aula de inglês, se vai ter educação física, se vai ter aula de música. Ele anota no planner dele. Ele anota os deveres que ele tem que fazer para o dia seguinte. Então, deveres, página tal do livro tal, sabe? E isso dá um comprometimento com a tarefa, com a atividade em si. Porque ele escreveu no planner dele que ele tem os deveres para fazer. Então, eu, o ajudando aqui, né, orientando de trás, falo, e aí, filho, tem deveres para fazer hoje? Lá na rotina, na hora de fazer os deveres do colégio? O pequeno faz o quê? Abre o planner, olha lá a data. Eu tenho que fazer a página tal do livro tal. E faz. E aí, vai desenvolvendo essa capacidade de se organizar. Olha só que beleza. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Faz sentido aí pra vocês? Aqui em casa tem funcionado super bem. Lembrando, né, as diferenças de idade. Se for uma criança menor, por exemplo, não precisa ser um planner, às vezes funciona um calendário semanal, se não quiser um mensal. E aí pode o quê? Pendurar na geladeira, pode fazer numa cartolina, também funciona super legal. Se for um adolescente, aí eu indico a agenda mesmo, né? A maioria dos colégios costuma ter a sua agenda e eles conseguem ali se organizar melhor. Então é isso. 3 super dicas para ter um filho organizado. Ambiente organizado, rotina, planner. Eu fiz uma live no Instagram um tempo atrás, detalhando mais e mostrando na prática como é aqui em casa. Mostrei a rotina do filhote, mostrei o planner dele também. Vou deixar então o card, tá? Aqui, linkado para vocês verem. E me conta agora, aqui nos comentários, o que vocês acham disso, se isso faz sentido. Esse vídeo tá acabando aqui, mas a nossa conversa continua nos comentários. Espero que tenha feito sentido, espero que ajude e espero que gostem.